São Paulo ganha reforço importante para o jogo contra o Internacional. Vamos falar muito aí sobre o jogo que acontece logo mais. Vamos comentar aí também sobre o mercado da bola, jogadores oferecido para o Tricolor. Vai dar negócio ou não vai, Gabriel? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje tem Tricolor em campo, Internacional e São Paulo lá em Porto Alegre, né, cara? Vencemos aí o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Agora é voltar aí no foco do Campeonato Brasileiro. Só que, tá, a gente vai falar aqui agora sobre o treino de ontem, né? Porque ontem o São Paulo fez seu último treino, último barra primeiro, né? Porque na sexta-feira os jogadores que enfrentaram o Atlético Paranaense fizeram aquele regenerativo, né, cara? Para recuperar aí a parte física. Então, um treino tático mesmo aí com bola, visando o Inter, só foi ontem, né? Então, foi o primeiro e último treino do São Paulo antes do jogo de hoje contra o Inter. E vamos lá que a gente tem aqui alguns pontos para comentar. O São Paulo encerrou na tarde deste sábado a preparação para enfrentar o Internacional. Esse jogo de hoje é válido aí pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Beira-Rio às 8h30 da noite. A novidade aí que a gente teve na atividade de sábado foi o atacante Luca, que voltou a ser relacionado para uma partida após perder 3 jogos em razão de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, tá? Então, o Luca aí treinou, tá recuperado e foi relacionado para o jogo de hoje contra o Inter. É um reforço que a gente tem para esse jogo, um reforço importante, né, cara? Tanto jogador machucado, desfalcando o São Paulo, então o Luca voltar, que entrou em bons jogos e fez gol na Libertadores, né, cara? Teve aí alguns bons momentos entrando em alguns jogos na segunda etapa. Ele não é titular, óbvio, mas é um jogador ali, né, cara, jovem, rápido, habilidoso, entendeu? Que pode entrar no segundo tempo do jogo e fazer uma fumaça, fazer um estrago. Aí então é um reforço importante que a gente ganhou para o jogo de hoje, que vai ser uma alternativa aí, uma alternativa para começar no banco de reservas, já que ele não é titular, né? Bora ver se o Crespo vai dar uma oportunidade para ele ou não. Até porque, né? Se for olhar aqui, o Ferreirinha, por exemplo, tem até algumas características de jogo parecidas com a do Luca. O Ferreirinha, por exemplo, é um dos que não vai jogar porque ele está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e não joga hoje, né? Então é importante, e além dos machucados, ainda tem o Ferreirinha que está suspenso. Então acho que esse é um dos motivos aí do Crespo relacionar o Luca. Ele vai estar aí no banco mais tarde contra o Internacional. Para a sessão de treinos deste sábado, o elenco foi dividido em 2 grupos. Os atletas com maior minutagem no último jogo contra o Atlético Paranaense na quinta-feira concluíram o cronograma de recuperação com exercício de força na academia e atividades mais leves no gramado. Você vê, até os caras que jogaram na quinta, né, ainda estão se recuperando da parte física e fizeram os trabalhos ali mais leves, né, cara, no gramado neste sábado. Os outros atletas fizeram um trabalho em espaço reduzido sob o comando do técnico Hernan Crespo. E no final, esse grupo treinou movimentos de repetições de finalizações. Tá? Foram as atividades que o São Paulo fez, né, junto com a comissão técnica, que o time fez junto com a comissão técnica neste sabadão. Aí eu falei do Ferreirinha, né, que a gente tem, além dos desfalques por lesão, que estão fora aí, que estão machucados, tem o Ferreirinha e o Alan Franco, que estão suspensos. Para o jogo desse fim de semana, o São Paulo não conta com Alan Franco e Ferreira, que levaram o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e vão cumprir a suspensão automática neste domingo. Muita gente falou aqui contra o Fluminense, aquele cartão do Alan Franco foi meio cavado, né? Porque ele tomou o cartão na hora que foi substituído, tá? Então, tipo assim, ou é um cartão absurdamente burro, né? O cara conseguiu tomar o cartão na hora de ser substituído, ou então ele cavou, e eu acho que ele cavou, né? Claramente eu acho que ele cavou, até porque ele não tá 100%, tá assistindo algumas dores aí, vem sendo substituído ao longo de alguns jogos já do São Paulo, então, né, já toma o cartão contra o Fluminense, dá aquela cavada aí tomando cartão e fica de fora do jogo aí de hoje contra o Inter. Ele que jogou contra o Atlético Paranaense no sábado, mas está de fora do jogo de hoje, tá bom? A gente também tem aí para o jogo de hoje a ausência do Enner, né, cara, que teve uma lesão aí na posterior da coxa. Você vai ficar um mês ou mais desfalcando o São Paulo. Começou contra o Atlético Paranaense como titular e se machucou bem no início do jogo, né, cara? Um negócio assim, simplesmente lamentável, tá? Aí os que voltam, né, os jogadores que não jogaram contra o Atlético, voltam aí
para o jogo de hoje contra o Inter. São eles, o goleiro Rafael, o zagueiro Ferrarese e o centroavante Dineno. O Rafael foi preservado ali, como o próprio Crespo falou na coletiva na quinta-feira. O Ferrarese estava cumprindo suspensão, retorna hoje. E o Dineno não podia jogar porque ele já tinha jogado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Jogou a terceira fase pelo Cruzeiro, então ele não pode jogar mais pelo São Paulo nessa competição. Então a gente tem a volta desses 3 jogadores aí e do Luca, né? Então são 4 novidades para esse jogo aí de hoje, né? Aí não tem o Wendel, não tem o Wendel, não tem o Alan Franco e não tem o Ferreirinha, né? Perde 3 em relação ao último jogo e tem essas 4 voltas aí, né, cara? Enfim, muito jogador fora, o que é aí muito ruim, né, cara? Deixa o nosso elenco aí bastante enfraquecido ao longo da temporada. Belezinha, rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui. E o negócio é o seguinte, o trabalho aí, né, o começo de trabalho do Hernan Crespo no São Paulo, né, deu uma baita ajeitada aí já no time no começo, tá só no começo do trabalho, primeiros jogos ainda, é verdade, mas a mudança é grande, querendo ou não, por mais seja poucos jogos, início de trabalho, a mudança foi muito grande para poucos jogos. Isso também tem que ser falado. O trabalho de Hernan Crespo à frente do São Paulo está ganhando repercussão internacional. O jornal AS da Espanha descreveu que o treinador argentino revolucionou o tricolor desde o seu retorno ao clube. O jornal AS, que é um dos maiores e principais aí da Espanha, né? Eles fizeram uma matéria sobre isso. E um trechinho da matéria é o seguinte, abre aspas. Tudo isso graças, em parte, ao trabalho que está fazendo o treinador do São Paulo, Hernan Crespo. A mudança na equipe é notável, fecha aspas aí, né? Um trechinho da matéria do jornal AS, tá? Então, o começo aí muito bom de trabalho do Crespo no São Paulo está tendo repercussão na Europa, um dos principais jornais da Espanha, fazendo matéria, né, cara, repercutindo aí o ótimo começo do Crespo pelo São Paulo. Repetindo, é só o começo, é verdade, mas ao mesmo tempo é muito pouco, né, cara? Tá muito no começo pro time tá tão diferente como a gente tava vendo antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? O time tá jogando muito melhor. Não dá nem para comparar o São Paulo até a Copa do Mundo de Clubes e o São Paulo pós-Copa do Mundo de Clubes com a chegada do Crespo. Não tem comparação, né, cara? Não tem comparação. Aí, né, o time é melhor em todos os aspectos, né, cara? Tecnicamente os jogadores evoluíram, né, ganharam confiança, jogando bem. Taticamente o time está muito mais organizado, o time joga mais para frente. Em todos os aspectos, o São Paulo, desde a chegada do Crespo, era melhor do que o time vinha fazendo antes da parada para a Copa do Mundo, né? Então é só o começo aí, mas também a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, né? É o começo ainda, né? A gente não pode, nossa, agora sim é o melhor time do mundo, vamos ganhar tudo, não é assim, mas também é muito notável o quanto o time melhorou em pouco tempo, né? Então tem que ter um equilíbrio aí dessas duas coisas, porque não é fácil tu ver o time mudar assim tão rápido com poucos jogos, né, cara? A gente sempre fala aqui que os técnicos têm que ter tempo, tem que ter mesmo, na verdade, né? Os caras têm que ter tempo para poder trabalhar, porque ninguém é mágico que vai, irmão. O time tá mal, chega um técnico, irmão, faz mágica ali, no outro jogo o time tá jogando pra caramba. Não é assim. A gente sabe muito bem que não é assim, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora e bora falar sobre o mercado da bola, porque tem jogador aí, tem meia sendo oferecido ao São Paulo. Segundo o blog do São Paulo, o meia Guilherme Marques foi oferecido ao tricolor. Apesar disso, o clube não se anima com o jogador, que atualmente está livre no mercado. Gabriel, quem é esse Guilherme? Esse Guilherme, né, tem até aqui um ponto importante, que é sobre a carreira dele, que é o seguinte. O Guilherme, ele fez a maior parte da carreira fora do Brasil, sendo o seu único trabalho no Brasil foi no Goiás em 2023, tá? Então ele fez a carreira dele fora do Brasil e em 2023 ele teve uma passagem pelo Goiás, né? Então não é um jogador muito conhecido aqui em território nacional, porque ele só jogou no Goiás aí em 23. Assim, eu não conheço o jogador, tá? Não conheço o jogador. Com todo respeito, só jogou no Goiás no futebol brasileiro, né? Então a gente não tem tanta referência dele. E o cara tem 34 anos de idade, então, tipo assim, com todo respeito, é um tipo de jogador que me parece que não se encaixa no que o São Paulo é hoje. A gente precisa de jogadores mais jovens, né, cara, com força física, velocidade, porque o São Paulo joga numa rotação muito alta, né, cara? O São Paulo é um time com muita intensidade, só você vê o Marcos Antônio, Bobadilha, o próprio Alisson, apesar que não está jogando bem, é um jogador também que vem crescendo muito em questão de intensidade, jogando na rotação mais alta
Aí, então, tipo assim, um jogador de 34 anos não me parece se encaixar aí nisso, entendeu? Então, o São Paulo tem que trazer jogadores aí mais jovens, né? Com mais força física, com mais saúde, entendeu? Porque a gente já tem bastante jogador com mais de 30 e acho que o caminho não é trazendo mais jogadores com mais de 30 anos. Aí eu não tenho nada contra, né, jogadores com mais de 30, mas, cara, futebol hoje em dia é cada vez mais físico, cada vez mais rápido, a gente tem que ter jogadores mais jovens para aguentar isso. E ainda tem a sequência de jogos, né? A gente tá vendo aí, por exemplo, o Lucas, que não consegue jogar por causa da parte física, né, cara? Mas seja um jogador muito forte fisicamente, porque ele tá tendo lesões e não tá conseguindo voltar a jogar. O Oscar também já tá fora de novo, entendeu? Então a gente precisa de jogadores mais jovens aí, com mais saúde, entendeu? Jogadores mais rápidos, com intensidade, porque é isso que o time do Crespo tem, né? A gente tem que pegar os reforços e trazer reforços de acordo com o time, de acordo do jeito que o time joga, né? Não dá para ter um jogador aleatório, chega aqui o cara nem joga porque não se encaixa no jeito do time do São Paulo do Crespo jogar, né? Então acho que, por mais que eu não conheça o jogador, não me parece que se encaixa dentro do perfil que é o São Paulo hoje, né? Enfim, você conhece o jogador? Acho que seria uma boa, não seria? Dá o papo reto aí nos comentários. Apesar que é uma posição carente, né? Matheus Alves foi vendido, o Oscar tá machucado, vai ficar alguns meses aí de fora. Aí tem o Alisson, que é titular como meia, e no último jogo entrou o Rodriguinho como titular. Então a gente tem Alisson e Rodriguinho. É uma posição carente, a posição de meia. Mas acho que o Guilherme Marques não resolveria os nossos problemas, belezinha? Seguinte, ó, falando em resolver problema, entendeu? A gente tem mais um problema que foi a questão do Wendel, se machucou, e agora a peteca tá com o Enzo Dias, que foi titular durante a temporada inteira, mas o Wendel começou a ganhar espaço com o Crespo, né? Porque o Wendel começou a jogar bem, aí o cara começa a ter uma sequência, já se machuca e vai ficar aí um tempinho desfalcando o São Paulo. Com isso, minha rapaziada, ele mesmo deve voltar a ganhar oportunidade no time do São Paulo. Quem, Gabriel? Ele, Patrick Lanza, ele agora vai ser o reserva imediato, entendeu? E óbvio que vai ter jogo que ele vai jogar, porque o Enzo Dias não vai jogar todos os jogos. São 3 competições, jogo a cada 2, 3 dias, então é óbvio que ele não vai conseguir jogar todos os jogos do São Paulo. Com isso, o Patrick Lanza vai ganhar oportunidades e é sobre isso que vamos falar. Informação do Alexander Vieira. Patrick deve ter chances com o Hernan Crespo. O jovem é bem avaliado pelo técnico, que vê qualidade e trabalho duro do jogador. Com a lesão do Wendel, que ficará 4 semanas de fora, o técnico quer dar confiança ao jovem. Internamente, o clube vê como uma espécie de Fórmula Rodriguinho, uma possível ascensão de Patrick. Fórmula Rodriguinho, caramba também, né? Pô, com todo respeito, Rodriguinho, já falei aqui várias vezes, acho que o Rodriguinho tem muito talento, jogador muito promissor, gosto dele, acho que o jogador tem tudo para virar um grande jogador no futuro, mas Fórmula Rodriguinho é demais, vamos com calma, né? Agora que ele tá ganhando alguns minutos, jogando bem, mas Fórmula Rodriguinho é bem exagerado, vamos pisar no freio, né? Vamos pisar no freio aí mesmo, mas tá aí, o Patrick Lanza vai ser o reserva imediato do Enzo Dias. O Crespo gosta do jogador, tá? A comissão técnica avalia muito bem aí o Patrick Lanza, entendeu? Não só com qualidade, mas também trabalha muito, né, cara? Um jogador muito esforçado aí no dia a dia do São Paulo. Com o Zubeldia, o jovem teve chances e sondagens para poder sair, mas preferiu ficar e tentar buscar o seu espaço. Agora ele deve ter oportunidades nos próximos jogos em uma rotação com o Enzo Dias. Eu tenho uma opinião sobre o Patrick que ela vale muito pro Rodriguinho, já que citaram ele aqui. O Rodriguinho, cara, em muitos momentos, entendeu? Ele teve né, ele tem a questão física dele, ele é um jogador mais franzino, querendo ou não, entendeu? Ele, desde 2022, quando ele subiu com o Ceni, ele também teve problemas com lesões. E cara, assim, muitas vezes eu acho que faltou no Rodriguinho um pouco de personalidade, sabe? Aí você vê que faltava confiança, entendeu? O Patrick Lanza eu acho que tem isso também, entendeu? Pra mim uma coisa que falta muito no Patrick Lanza é personalidade. Eu também acho que tecnicamente é um jogador que tem qualidade. Jogou nas categorias de base da seleção brasileira, foi destaque, entendeu? Por muito tempo ele foi titular, né, das categorias de base da seleção brasileira sub-20. Então é um jogador que ele tem qualidade, ele tem talento. Agora, por várias razões, ele não conseguiu explodir, estourar aí no São Paulo ainda. Eu acho que qualidade, pra mim, é bem claro que ele tem, mas eu acho que falta um pouquinho mais de personalidade, sabe? Parece que é um jogador que, pô, perde a bola, parece que não tá meio nem aí. Tem hora que ele tem que apoiar na linha de fundo, ele não vai, sabe? Acho que falta personalidade
para o Patrick Lanza, porque qualidade eu acho que ele tem, tá? Não acho que ele é um bagre, um grosso que não consegue dominar a bola. Vai jogar a bola, o Patrick Lanza e domina com a canela. Não é assim. Qualidade ele tem. Mas quem sabe com o Crespo agora, né? O Crespo aí não consiga aí fazer o Patrick ter a sua melhor versão, né, aí pelo São Paulo. Vários jogadores estão evoluindo com o Crespo. O próprio Rodriguinho tá jogando bem, entrando aí ao decorrer dos jogos, tá jogando bem, evoluindo. Cada jogo você vê que ele tá melhor. Quem sabe isso não possa acontecer com o Patrick. Eu ainda acho que vale a gente dar mais uma, como eu posso falar? Mais uma oportunidade para o Rodriguinho, para o Patrick Lanza jogar no São Paulo. Né, o time tá jogando bem, né, o time tá em alta, vencendo jogos, estamos em um bom momento, e o Crespo aí tá passando muita confiança para os jogadores. Quem sabe isso também é transmitido para o Patrick Lanza, porque qualidade, repetindo, eu acho que ele tem, entendeu? Então vamos ver aí, né, se com o Crespo ele vai conseguir, quem sabe, deslanchar aí no São Paulo. Teve um jogo ano passado, que foi, não sei se foi o jogo que ele teve que ele sofreu aquela cama de gato do Estevão, né? O Estevão fez a cama de gato, o Patrick Lanza cai e vai para o hospital direto. Vocês vão lembrar isso que aconteceu ano passado. Eu acho que foi nesse jogo que ele fez um bom jogo, que ele jogou bem. Ele teve alguns 2, 3 jogos bons no ano passado com o Zubeldia. Um deles foi esse contra o Palmeiras, que a gente jogou com o time reserva. Ele fez um bom jogo, ele até quase fez um gol no primeiro tempo ainda quando estava 0-0, entendeu? E, cara, acho que é isso. O Crespo dando confiança para ele, né? Dando sequência, né? Porque ele vai ter jogos aí que ele vai entrar. Vai ter jogo que ele vai começar com lá, porque o ex não vai começar. Vai ter jogo que ele vai entrar no segundo tempo. Então, é um jogador que acho que vale dar mais uma oportunidade para ele. Meu querido, se inscreve no canal caso não for inscrito. Deixa o like, valeu, tamo junto. E saudações tricolores.